Veja os destaques do Jornal Banqueta de hoje. Você sabe o que o Novalimense está curtindo na internet? Veja no Caiu na Rede de hoje. Confira também o resumo dos destaques da semana. E ainda, em comemoração ao Dia do Trabalhador, Fred Sart entrevista Marcelino do Sindicato, presidente do Sindicato dos Mineiros. Veja agora no Jornal Banqueta. Quer rever as principais matérias da semana? Então fique ligado no resumo que preparamos para você. Nessa segunda-feira, a Faenol inaugurou o projeto Confeito de Mãe, curso profissionalizante gratuito oferecido pela instituição. Nós vamos começar as aulas, a expectativa está muito grande, porque nós vamos atender a uma necessidade que as mães têm de poder complementar a sua renda, de poder ter um maior engajamento, maior inclusão social, de estar mais ativa, de estar sendo produtiva, coisas que nós identificamos que elas sentiam essa necessidade. No mesmo dia, a Faenol inaugurou a Casa de Histórias Ana Flávia Teixeira. O local vai abrigar o projeto Histórias e Movimento, que visa aprimorar as relações interpessoais, além de incentivar o hábito da contação de histórias. Uma dança milenar baseada em movimentos carregados de expressão e sensualidade. Com essas qualidades, a dança do ventre conquista um espaço cada vez maior entre as mulheres. O que caracteriza mesmo a dança do ventre são os movimentos ondulatórios, que mexem com toda a sensualidade da mulher, onde a mulher se sente mais bela, mais feminina. Qualquer pessoa pode praticar a dança do ventre, Eu indico para criança a partir dos 5 anos, Quando o corpo ele já está preparado mesmo para receber os movimentos da dança do ventre. No dia a dia das pessoas, os olhos proporcionam um dos sentidos mais importantes do organismo humano. Por isso, o cuidado com a visão é um comportamento que deve ser levado muito a sério. A visão é o mais valioso dos nossos sentidos. Eu acho muito importante que todos os pais devem levar as suas crianças com 4 anos de idade para fazer a primeira avaliação oftalmológica. Os pais devem observar se as crianças apresentam algum estrabismo, ou seja, algum desvio dos olhos. É muito importante que o estrabismo seja diagnosticado o quanto antes para nós prevenirmos a ambliopia. O que é ambliopia? Ambliopia é uma visão baixa no olho por esse olho não ter sido estimulado na infância. Com o aumento da conta de energia elétrica, o consumidor tem procurado alternativas para evitar o rombo no orçamento. E a energia solar promete ser uma opção de economia. Nós temos várias vantagens de se instalar um sistema de aquecimento solar. A vantagem é conforto, Você quando utiliza a energia solar, nós temos um banho com muito mais água. Porque quando você coloca um chuveiro elétrico, o chuveiro é pouca vazão, pouca água. A energia solar te dá uma ducha muito grande. Nós temos a vantagem também do conforto. Você utilizando o aquecimento solar, você economiza em até 50% a sua conta de energia elétrica. E a outra vantagem também é a valorização do imóvel, Você instalando uma placa dessa de aquecimento solar, você valoriza demais o seu imóvel. O Ministério da Educação decidiu estender o prazo para a renovação do financiamento do Fundo de Programa Estudantil, o FIES, do primeiro semestre de 2015. O prazo se encerraria no dia 30 de abril e foi estendido para o dia 29 de maio. A renovação dos contratos deve ser feita através do site cisfiesportal.mec.gov.br. Para fechar bem o feriado do Dia do Trabalhador, se divirta com o que o Novalimense está curtindo na internet. Cláudio Felipe compartilhou um vídeo que mostra que, às vezes, as dificuldades que passamos acontecem porque estamos fazendo algo errado. Acho que a moça do vídeo aprendeu a lição. Eduardo curtiu um vídeo que demonstra como os animais têm grande capacidade de imitar os humanos. Olha a inteligência dessa macaquinha lavando roupas.
Nossa senhora! Como é que apaga? Lava. Ai! 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 Nossa senhora! Pelo amor de Deus. Tá gorda, rapaz? Olha. Gorda. Olha, aí. E onde apaga? Já bateu bastante. Giovanni compartilhou um vídeo que dá uma dica para o feriado e o final de semana. O passageiro do metrô exagerou na bebida e acabou pagando um mico em público. Vamos nos divertir, mas sem exageros. Eita balada gostosa. Próxima estação. Meu Deus do céu. No próximo bloco, Fred Sarti entrevista Marcelino Edvirges, o Marcelino do sindicato, presidente do Sindicato dos Mineiros, em comemoração ao Dia do Trabalhador. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? É, eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. E eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. É, eu também. Ah, você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Ah, então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó. Que nem banho tomou hoje, né? Que Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. minutos. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Hoje, 1º de maio, comemora-se o Dia Internacional do Trabalhador, como se todos os dias não fossem Dia do Trabalhador. Acordar antes das 7 da manhã e dormir quase no outro dia não é raridade na vida de ninguém, seja rico ou pobre. Mas essa data é fundamental, pois serve de reflexão sobre a importância de se reforçar a luta em defesa e pela conquista dos direitos dos trabalhadores. E é por isso, nesse momento em que se discute novas regras sobre o trabalho no Congresso Nacional, que recebemos hoje em nossos estúdios Marcelino Edvirges, presidente do Sindicato dos Mineiros de Nova Lima e região. Marcelino, hoje é dia de festa para o trabalhador? Todo dia a gente tem que comemorar alguma coisa, né? Porque só chorar não dá, né? Mas hoje é principalmente um dia de reflexão. A gente tem falado isso sistematicamente, né? A gente festeja, comemora, né? Porque houve várias conquistas, então não pode se deixar de comemorar. Mas é de principalmente refletir no nosso amanhã. Principalmente nesse momento em que se discute a terceirização. Pela sua larga experiência enquanto sindicalista, presidente do sindicato, a terceirização, ela é prejudicial ou ela é benéfica ao trabalhador? Eu acho, sabe, Fred, que isso é mais um engodo do governo. A terceirização já existe, ela está enraizada no nosso sistema trabalhista. Direitos, estão falando que com essa nova legislação o trabalhador vai ter seu direito garantido. Ele já tem, já existe uma lei que garante a todos os trabalhadores brasileiros o mínimo necessário. Basta se fazer cumprir, né? Na realidade, estão se legalizando uma coisa que vem só beneficiar os empresários, principalmente os maus empresários. É porque agora que isso está na mídia, mas você há anos
no sindicato, junto com as mineradoras, já lidam com essa questão da terceirização? Há muitos anos. A terceirização nas grandes empresas acontece principalmente, ela nasce dentro da própria empresa. A chefia pega uma apadrinhada e fala, ó, você tem conhecimento do trabalho, você vai fundar uma empresa, nós vamos te demitir, vamos te dar todos os direitos e você vai ser um prestador de serviço para a gente. O cara que cria a nova empresa, ele pega o próprio trabalhador da empresa. O que o trabalhador ganha com isso? Nada. Ele sai da empresa mãe, vai para uma empresa menor, o patrãozão, ele tem menos obrigações com esse trabalhador, né? Ele fica sem sua representatividade. Hoje o grande problema nosso, os trabalhadores devem vir aí, ó, falando terceirização mata. E mata mesmo. 90% das mortes no Brasil, ele vem de terceirizadas. Na nossa base, por exemplo, as 3 últimas mortes que tivemos na Anglo Gold foi com trabalhador terceirizado. Você chega lá para fiscalizar um local de trabalho, o trabalhador terceirizado, ele não sabe disso, mas o patrão dele, que é da empreiteira, ele fala que o representante deles não somos nós. Nós, sindicatos mineiros. Nós, sindicatos mineiros. E vão fazer isso pelo Brasil afora. Mesmo estando trabalhando numa mina. Mesmo estando trabalhando numa mina. Eles falam que eles pertencem à construção pesada. O sindicato da construção pesada nunca pisou na nossa base, nem quando morre trabalhador. Então o trabalhador fica abandonado à própria sorte e a bel prazer do seu patrão. Aí ele passa, às vezes, de ter um patrão, ele passa a ter 2. Ele passa a ter o patrãozão, que é dono da empresa-mãe, e o outro que é submisso à empresa-mãe, que faz o que a empresa-mãe quer. Essa história do governo, que o trabalhador vai ter seus direitos garantidos, ele já tem por lei. Tá? Se você trabalha numa empreiteira e o empreiteiro não te pagou, o contratante tem que pagar. Isso é lei. Então o trabalhador não está abandonado, não. Nós temos um problema, sim, de não se cumprir a lei. Aí é outra discussão. Não precisa de criar uma nova lei para se cumprir aqui. Não precisa, já existe a lei, tem que se cumprir a lei. Nós queremos é o seguinte, ó, nós sindicatos queremos, se você trabalha na mineração, você vai trabalhar para a empresa mãe, que é a empresa grande, que aí sim você vai ter seus direitos garantidos. E se precisar de recorrer à justiça, teoricamente, muito mais rápido. Porque você trabalha para uma empresa, quantos trabalhadores ficou abandonados aí? Porque a empresa não tem nem patrimônio necessário para se tomar. O que o governo está fazendo e o Congresso Nacional fez é legalizar os maus patrões. O patrão que é mau, ele vai, simula aí uma quebradeira e pronto, acabou, ele não tem nada para tomar dele. Agora a empresa grande tem sim, tem terra, tem patrimônio, tem dinheiro em caixa. Esse sim. O trabalhador, nós somos para acabar com a terceirização. Se você trabalha numa fábrica de automóvel, você não vai trabalhar para nenhuma terceirizada. Você vai trabalhar para a fábrica. É o que tem o dinheiro. Os apoiadores da terceirização, eles falam que os únicos que são contra são o sindicato, porque os sindicatos vão perder força. O que você tem a dizer sobre? É outro engodo, outra mentira, sabe, Fred? É porque nós estamos na linha de frente. Então nós sabemos o que acontece no chão de fábrica, no chão da mina, sabe? Nós sabemos o que o trabalhador passa lá no fundo. Nós temos hoje dentro do Congresso Nacional um monte de pequenos patrões e quando não são patrões ou grandes patrões, tá lá a mão de um. Servindo foi bancado por um. Então é o seguinte, as pessoas são os burocratas que nunca, no nosso caso, nunca pisou no fundo de uma mina e sabe o que o trabalhador passa lá. Nunca foi para dentro de um tribunal regional do trabalho discutir se o trabalhador tem direito ou não tem direito a uma indenização por morte, por acidente do trabalho, ou até mesmo dos direitos básicos, que é seu fundo de garantia pago, é seu dia a dia ali, é uma alimentação adequada. E esses caras ficam legislando sem conhecimento de causa. Estão lá, e isso aqui eu falo sem receio nenhum, sabe? Estão lá a mando dos grandes patrões. Foram bancados e são bancados por eles. Então essas pessoas não têm conhecimento de causa. Muito simples. É só fazer análise no Brasil. Eu estou falando para vocês aqui do nosso cantinho. Do seu convívio. É, do meu convívio. Mas isso é a realidade do Brasil. 80% dos trabalhadores que morreram, eles morreram em empresas terceirizadas. São pequenas gatas que a gata-mãe cria para roubar o trabalhador. Essa é a realidade. E o trabalhador sabe disso. Às vezes fica com medo de se manifestar, sabe? Mas ele sabe que o interessante para ele é estar na empresa-mãe.
Pergunta para qualquer empreiteirazinho que trabalha na nossa base, se ele quer estar trabalhando na empreiteira ou quer estar trabalhando na Ango Gold. Ele vai falar que quer trabalhar na Ango Gold. É empresa de nome, que tem potencial e que tem o dinheiro para indenizar ele se for preciso. Né? Essas gatinhas, 90% os donos, nem patrimônio o nome deles tem. Está em nome de terceiros. É justamente para roubar o trabalhador. Sobre a última morte, por exemplo, que você disse que era terceirizado o funcionário. O sindicato chegou lá e você não tem como... Nós tivemos lá, antes desse acidente fatal que vitimou 2 trabalhadores, nós tivemos coisa de uns 30 dias antes e falamos o seguinte, ó, essa máquina aqui não pode trabalhar da maneira que está. Com a empresa mãe, tudo bem. Quando a gente virou as contas, nós nem sabíamos que a empresa ia estar trabalhando. Quando chegou a informação que tinha morrido 2 trabalhadores, que nós fomos para lá, justamente no local que nós tínhamos parado. Por quê? A segurança da empresa mãe finge que não vê, o outro talvez até sabe que é arriscado, mas começa a dar aquele jeitinho brasileiro. E em questão de segurança e saúde do trabalhador, não existe jeitinho. Tem que ser aquilo que tem que ser e pronto, acabou. Lá morreu porque eram terceirizados. Se não fosse terceirizado, eu tenho certeza, a segurança da empresa-mãe jamais admitiria que naquela situação aquela máquina fosse operada. Por isso que a terceirização mata. Marcelino, o trabalhador, nos últimos anos, ele vem perdendo um pouco da força dele por falta de participação? Aconteceu uma coisa muito engraçada. O próprio mercado forçou o trabalhador a estudar mais, a ter uma informação maior. Mas nós, sindicatos, não só no caso dos sindicatos mineiros, nós temos notado o seguinte, na questão da politização, o trabalhador hoje ele é muito menos politizado do que o trabalhador que se falava antigamente que era analfabeto ou semi-analfabeto. Hoje o trabalhador, apesar de tecnicamente mais instruído, ele não se preocupa muito com o coletivo. Ele quer o imediatismo, ele está ganhando melhor graças à luta dos sindicatos, né? Porque não existe patrão bonzinho, existe patrão que tem que se curvar ao próprio mercado, à própria pressão do trabalhador, que o sindicato não é só o Marcelino e seus diretores, o sindicato é todos nós trabalhadores. Hoje o trabalhador participa muito pouco e quer muito. Ele participa pouco e esquece de falar, ó, nós temos que contribuir para que as coisas mudem para melhor. Porque mudar para pior é facinho, né? Agora, o trabalhador hoje ele participa muito pouco mesmo. Por isso que é bom ter essa comemoração do Dia do Trabalhador, para que isso tudo seja fato que as pessoas se discutem, o trabalhador reflita, né, Marcelo? Isso todo ano tem, sabe? Mas avanços existem? Existem. Se você consegue num movimento desse, numa festa dessa, né, conscientizar 50 trabalhadores, é 50 trabalhadores a mais, né? Mas o trabalhador, ele vem, de primeiro ele vinha o seguinte, ó, a gente já teve assembleias até feitas no Teatro Municipal de Nova Orleans. Por quê? O sindicato era pequeno para isso. Nós crescemos muito, mas o trabalho começa a jogar recuado. Eu, às vezes, eu vou para uma assembleia na cidade de Caeté, aí eu passo no caminho, pô, vamos para a assembleia. Ah, não, tem que ali bater uma laje, eu tenho que ali fazer não sei o quê. Ah, o pessoal resolve por mim. Ninguém resolve por você, não. Você tem que ter a consciência, ó, eu tenho que fazer por mim, não só por ele, mas pela família dele também, né? Ele tem que entender que a falta de participação dele pode beneficiar um trabalhador ou um pequeno grupo de trabalhadores que pensam diferente da maioria. Como no caso nosso é a maioria que decide, então o trabalhador tem que ser a maioria nas discussões. E ele joga recuado. Ele prefere jogar um futebol do que 1 ou 2 vezes por ano lá discutir a situação dele no local de trabalho. Essa questão da terceirização ela é gravíssima. Pode perguntar para qualquer trabalhador, você gostaria de trabalhar numa terceirizada ou numa empresa que vai sediar, que vai absorver essa terceirizada? Ele tem que ir para essa discussão também. É claro, o trabalhador que fala que não, prefere ir para uma terceirizada, só se ele for o dono. Porque se ele for peão igual eu sou, ele tem que estar na empresa mãe. E tem que ir lá e manifestar isso. Ir lá para os caras que ele ajudou a pôr lá no Congresso Nacional e falar, ó, você tem que votar a meu favor e eu sou contra a terceirização. Então se não tiver se o trabalhador não for para a rua... Vai ficar do jeito que os patrões querem. Nós soltamos um boletim recentemente agora, onde a gente fala isso, ó. Não deixe que o patrão decida por você.
E tome muito cuidado com aquele que se transveste de sindicalista e fica lá defendendo o patrão. Estou falando que nós somos inimigos de patrão, não, porque existe muito patrão bom. Existe patrão que cumpre suas obrigações, mas existe patrões que fingem que cumprem e ficam procurando culpados. E quando dá um sinistro, dá uma morte, o culpado sempre é o trabalhador. Ele tem que ter essa noção. Não deixe o patrão ou as federações de patronal a decidir por você. O Congresso Nacional, graças a Deus, que eu acho que ainda tem jeito, tá? Acho que o Senado pode mudar muita coisa aí, sabe? E as conversas que está tendo com o Senado é para mudar, né? Legalizar a terceirização é um engodo e o trabalhador tem que ir para a rua discutir isso. Isso nós vamos falar. Estamos falando, aliás, né, com os trabalhadores, que ele tem que ir para essa discussão, sim. Tem que juntar em torno do seu sindicato, quer seja de mineiro, quer seja de padreiro, quer seja de empregado doméstico, quer seja de metalúrgico, tem que ir para a rua, para dentro do seu sindicato e discuta. Leve a sua opinião e mostre para todos o que você vive no dia a dia. E o dia de hoje não é só de reflexão, né, Marcelino? É dia de festa. Nós tiramos você do meio da tradicional festa dos trabalhadores, que inclusive é a única entidade da região que faz uma festa desse tamanho. Está realizado com a festa? Está sendo legal? Muito bom, sabe, Fernando? O Fred. É a maior e melhor festa de todos os tempos do Sindicato dos Mineiros, desde a sua fundação. E sabe por que isso? Não é porque a gente está com dinheiro para gastar, não. É para mostrar para os nossos governantes que as coisas podem ser feitas e a gente deixar de falar em crise, deixar de falar que não tem dinheiro, as coisas têm que acontecer. E o trabalhador está correspondendo, sabe? Não só o trabalhador, ele vem com a sua família e o ex-trabalhador também está aqui junto com a gente, sabe? Porque não deixou de ser trabalhador, não. Às vezes está aposentado, mas tem que trabalhar para fazer a inteira do seu mês a mês. Então a festa está maravilhosa, né? Temos aí grandes shows, personalidades presentes. Então, a coisa está maravilhosa. A gente precisa de pão, mas também precisa de circo, né, Fred? Isso aí. Marcelino, obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a seus telespectadores. Parabenizar pelo seu programa. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. A edição do Jornal Banqueta de hoje termina aqui. Você pode rever essa edição pelo site tvbanqueta.com.br. Fique agora com a reprise do Espaço Câmara e logo após o Cine Banqueta, assista a solenidade do título de cidadão honorário de Nova Lima. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima.